Estamos então em gravação para nosso encontro de hoje. Boa noite. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês e por essa disponibilidade de virem com esse nosso propósito da gente unir a nossa mente em propósito de aprendizagem. Então, hoje nós vamos continuar no capítulo 4, as ilusões do ego, e nós estamos aqui na terceira sessão, amor sem conflito. Então, semana passada a gente viu no 2 o ego e a falsa autonomia, né? Onde foi falado bastante como que o ego se acredita que ele é um ser à parte e nesse mundo. E hoje vamos falar mais da mente certa do amor sem conflito, o amor do Espírito Santo. E para nós começarmos esse nosso estudo de hoje, vou fazer aquele minuto de entrega de pensamento. É aquele instante que a gente relaxa, respira fundo e coloca nosso pensamento em uma só vontade. Entregar a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo para que ele seja nosso professor nessa hora. Que ele se revele a nós através desse estudo, que sejamos abençoados nesse estudo. É nossa vontade, como tomadores de decisão, aprender com a mente certa. Colocando esta meta, certamente é a mente certa que nos guiará, ou que está aberta para essa hora de aprendizado. E então hoje, como eu estava falando, nós vamos ver o amor sem conflito, aonde Jesus vai começar então a falar primeiro a parte do amor de Deus é um tanto abstrato para nós, porque nós estamos muito ligados ao ego, porque afinal isso aqui é um mundo dual, então é o reino do ego. Então nós não estamos acostumados a pensar nessas linhas. Então por isso que Jesus nos ensina aqui, mas é preciso ouvir com a mente aberta para o Espírito Santo para compreender o que ele vai nos dizer. E ele começa então reconhecendo assim que é difícil compreender o que significa realmente o reino do céu está dentro de ti. Isso não é compreensível para o ego, que interpreta essa informação como se alguma coisa de fora estivesse dentro, e isso não significa coisa alguma. Então, se nós pensarmos em termos duais, dizer que o reino de Deus, que a gente imagina que está lá fora, está lá no céu, está lá num outro lugar, que ele está dentro de nós, não, Jesus precisa usar palavras, então ele ainda usa essa forma de nos ensinar, mas não é ao pé da letra isso. É o que isso significa por detrás das palavras. Ele está falando de nós não ser físico, não ser cérebro pensante. Está falando de nós o ser real, o espírito. Então, o reino está em nós. Ele até continua. A palavra dentro é desnecessária. O reino do céu és tu. Então aqui a gente já pode ter uma ideia. Se eu sou o reino do céu, então eu não sou essa imagem que eu tenho de mim. Eu não sou esse corpo. Eu sou um algo a mais. Como é que eu posso aprender ou compreender esse algo a mais? Então o ego não compreende isso. Mas tem uma parte nossa, da nossa mente, que compreende isso. E é para essa parte que Jesus está apelando. Então, com a mentalidade aberta,
Não sabemos explicar isso, mas podemos vivenciar isso. Podemos ter certeza que realmente é assim, embora a gente não saiba explicar. Então, o reino do céu és tu. O que além de ti foi criado pelo Criador e o que além de ti é o seu reino? Então, mais uma vez, aqui a gente vê o nível 1 da criação. O nível onde só Deus e a sua criação são reais. E tudo está contido nessa criação. Uma imagem próxima disso nós temos naquele instante de oração que nós estamos praticando no final dos nossos estudos, quando a gente se imagina interagindo ou integrada à luz de Deus, quando tudo que há é luz e todas as formas perdem os seus contornos e tudo está em unicidade com a luz. Então, nesse sentido, isso é uma imagem também, é um símbolo ainda, mas já é uma imagem que reflete o que é eu ser o reino de Deus. Eu sou essa luz em tudo. Então, essa é toda a mensagem da expiação, uma mensagem que na sua totalidade transcende a soma das suas partes. Então, o que é a expiação senão o reconhecimento que eu ainda sou essa luz de Deus, ou eu ainda sou como Deus me criou, ou eu ainda sou o reino de Deus. Isto é a mensagem da expiação. Tu também tens um reino que o teu espírito criou. Ele não cessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãos de pai do que tu és. Então, o que é essas minhas criações? Isso nós vamos compreender ou experienciar com a consciência de céu, de unicidade. Porque quando nós adormecemos e imaginamos que criamos um mundo à parte aqui, o nosso ser real, ele continua no céu. E ele continua criando. Então, ele continua estendendo o reino de Deus. Então, nós temos um reino que nós fizemos, mas o nosso ego, nosso ser separado não o conhece. Porque eles são excludentes, eles não se comunicam. O espírito não se comunica com o ego. Então, nós não compreendemos, mas como eu disse antes, tem alguma coisa dentro de nós, uma vaga lembrança que consegue imaginar que isso é verdadeiro. Que realmente há algo anterior e que isso continua nos pertencendo ou unido a nós. Teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu criador sempre o serão. Então, ego e espírito nunca vão estar cientes ambos um do outro, mas o espírito e o Criador, o Espírito e Deus, sempre, todas as criações do Espírito ainda são criações de Deus. E as de Deus são do nosso Espírito também. Tem confiança em que as tuas criações estão em segurança tanto quanto tu estás. Então, aquilo que é nosso reino na realidade continua pertencendo ao céu. Então, o nosso reino não está aqui na ilusão, não está aqui no ego, não está no sonho. O nosso reino é real. Nós só precisamos acordar para esse reino. E o reino aguarda pelo nosso despertar. Mas ele nunca deixou de existir. A Jesus até tem uma oração muito poderosa aqui que ele ensina para nós usarmos para colocar o nosso pensamento de volta à mentalidade certa. E essa oração é: o reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. Se nós usarmos essa oração a cada tentação do ego, a cada vez que nós tivermos algum problema que está importunando nossa mente, que está atrapalhando a nossa paz, a nossa mente, isso aqui é uma forma de voltar o pensamento para a mente certa. Então, o reino
é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Isto é um fato, e isso deve ser dito assim com sinceridade. Não é uma forma de mantra, não é uma forma do ego repetir isso. É uma forma de nós, como tomadores de decisão, realmente pensar isso. Ser o nosso pensamento. Isso é poderoso. Isso está escrito em forma de uma oração porque é útil em momentos de tentação. É uma declaração de independência. Tu acharás isso muito útil se o compreenderes inteiramente. A razão pela qual necessitas da minha ajuda está em teres negado o teu próprio guia e, portanto, precisas de orientação. Então, aqui Jesus voltando ao seu papel. Por que nós ainda precisamos de ajuda de Jesus? Porque nós negamos a parte do Espírito Santo da nossa mente. E ao negar ele, nós passamos a não ouvi-lo. Não que ele não esteja na nossa mente, ele sempre esteve lá. E sempre estará. Mas o fato de nós negar ele por escolher o ego, nós excluímos ele da nossa audição, vamos dizer assim, do nosso ouvido. Então, agora precisamos de alguém que ainda ouve diretamente ao Espírito Santo, mas também está ciente de nós. E Jesus faz esse papel perfeitamente. Por isso que ele está do nosso lado para nos ajudar, para nos orientar. E ele continua se explicando, né? Meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras. Vou dar um ok aqui. Ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Contra a nossa força unida, o ego não pode prevalecer. Então, como Jesus, ele sabe realmente diferenciar o verdadeiro do falso, porque ele não tem mais nenhuma confusão de nível. Nós ainda confundimos ego com o Espírito Santo. Nem sempre sabemos diferenciar quem é quem. Jesus não tem mais essa confusão. Então, nós precisamos da orientação dele, porque ele, nós unidos a ele, o ego já não pode mais conosco. Então, Ingrid, oi. Eu lembrei daquela frase que agora que eu entendi. O que Deus uniu, o homem não separa. Perfeito. E o que Deus fez uno? A mente certa, a mente crística. E Jesus sabe disso. E o ego não vai nos separar se nós nos unirmos a ele, porque Jesus só pode se unir na mente certa, porque ele não tem mais confusão. Perfeito. Maravilhoso. Com toda certeza, é evidente agora a razão pela qual o ego considera o espírito como um inimigo. É claro, né? Se nós unidos ao espírito, a Jesus, somos imbatíveis, somos invulneráveis ao ego, é óbvio que ele vai nos considerar, que ele vai considerar o espírito como o seu inimigo. Porque é ou o espírito ou ele, ambos não podem existir. Um nega o outro. Então, o ego surgiu da separação e a continuidade da sua experiência, da sua existência, depende da continuação da tua crença na separação. Isso a gente tem repetido praticamente a toda a aula, né? O que é o ego? A crença na separação de Deus. E a continuação do ego depende dessa crença. No momento que essa crença for desfeita, o ego também é desfeito, porque ele não é real. Ele é só a própria crença da separação. Então, sem crença de separação, sem ego. Mas o ego sabe disso, e por isso que ele teme esse desfazer dessa crença. Por isso que ele usa todas as suas forças para que a gente não volte à mente para poder escolher ao espírito. Então, ele nos mantém sempre ocupados aqui, fora da mente, de preferência aqui no mundo físico, cheio de problemas e tentações,
para a gente não voltar para a mente, para o ego não correr nenhum risco de ser desfeito. E esse que é o grande medo do ego. O ego ele tem que te oferecer alguma coisa, algum tipo de recompensa pela manutenção dessa crença. Então, se eu acredito na crença dele, ele tem que se tornar atraente, ele tem que me dar alguma coisa, né? E tudo que ele pode te oferecer é um senso de existência temporário que se inicia com o seu próprio começo e termina com o seu próprio fim. Então, tudo que o ego nos dá por nós seguirmos acreditando na separação de Deus e nós seguirmos protegendo a existência dele, é um senso de existência que começa com o nascimento físico, né, esse senso de existência, e termina com a morte física, quando esse senso de existência desaparece. Este é o grande pagamento, isso é tudo que o ego tem a nos oferecer pelo nosso apoio, pela nossa colaboração com ele, de manter a crença na separação intacta. Então, ele nos compra, vamos dizer assim, ou ele oferece isso para nos recompensar. Ele te diz que esse senso de existência temporário, contra esse senso de existência temporário, o espírito te oferece o conhecimento da permanência e do que é inabalável. Então, se o ego garante que eu sou uma vida dentro de um corpo físico, o espírito, ele quer nos garantir de que, se nós seguirmos ao espírito, nossa mente ficará inabalável e nós teremos um senso de permanência eterna. Nada poderá mudar ou nos afetar. Nós estaremos em paz e harmonia de Deus na unicidade para todo sempre. É isso que o Espírito oferece em lugar do senso de existência dentro de um corpo do ego. Ninguém que tenha experimentado essa revelação pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez. Então, quem já sentiu um gostinho do que é essa paz da mente, fazer parte do todo, ser o todo, esse não acredita mais, de novo, totalmente no ego. Como pode o seu parco oferecimento, né, o oferecimento do ego a ti, prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus? Tu, que te identificas com o teu ego, não podes acreditar que Deus te ama. Por que eu não posso, enquanto eu estiver no ego, por que eu não posso acreditar que Deus me ama se eu estou no ego? Tu não amas o que fizeste e o que tu fizeste não te ama. Então, nós, na verdade, não amamos ao ego e nem o ego nos ama, porque foi feito fora do reino do amor. E se eu estou nesse reino sem amor, tudo que eu vejo também é sem amor. Então, eu não acredito que Deus me ama. Por isso que eu ainda tenho resistências a voltar ao reino de Deus. Então, isso precisa ser corrigido primeiro. O ego, sendo feito a partir da negação do Pai, o ego não tem nenhuma aliança com quem o fez. Aqui, novamente, por que o ego não tem nenhuma aliança conosco? Porque ele sabe que ele foi feito a partir de um pensamento de traição. Eu traí a Deus para pensar ego. Agora o ego pensa, bom, tu é traíra mesmo, tu é traidora mesmo, tu traiu a Deus, então como é que eu vou acreditar que tu não vai me trair também? Então, por isso que o ego sempre é desconfiado. Ele nunca confia. E com razão mesmo, ele foi feito dentro da traição. Tu não podes conceber o relacionamento real que existe entre Deus e as suas criações devido ao ódio que sentes pelo ser feito por ti. Então, enquanto estivermos duais, ou aqui no mundo dual, entre ego e Espírito Santo, quando nós estamos com ego, não há como compreender o amor de Deus, porque nós compreendemos o ódio.
E se eu tenho um sistema de pensamento que compreende o ódio, como é que eu vou imaginar algo sem ódio? Então, eu não consigo imaginar o que representa ser só o amor de Deus. Tu projetas no ego a decisão de te separares, e isso conflita com o amor que sentes pelo ego, pelo fato de o teres feito. Isso a gente viu na aula passada, que pelo fato de nós termos feito o ego, nós o amamos e protegemos. Assim como Deus também ama suas criações. Só que pelo fato, como diz aqui, de eu projetar a decisão de separar ao ego, agora eu culpo ao ego por eu pensar que eu estou separada a Deus. Porque ele que é o sistema que mantém isso. Então, ao mesmo tempo que eu amo o ego e eu protejo por ser minha criação, eu odeio o ego porque ele representa a minha separação de Deus. O ego representa a perda do reino de Deus na minha consciência. Então, agora a minha mente é conflitada. Agora eu amo e odeio ao mesmo tempo. Eu tenho um conflito em mim. Nenhum amor nesse mundo existe sem essa ambivalência. Então, sem esse conflito, todos os amores aqui, eles têm um quê desse conflito. E como nenhum ego experimentou o amor sem ambivalência, o conceito está além da sua compreensão. Então, o ego, ele não conhece o amor único. A gente tem exemplo aqui na vida prática que nosso maior amor certamente é nossos filhos. Ou quem não tem filhos, os seus companheiros, né, o companheiro especial. E quem, embora todo o amor que sinta, no momento que eles são tão contra nós, quem que nunca sentiu raiva deles, ou ódio? Né? No momento que eles não fazem o que a gente quer, né? Aí o amor facilmente ele vira outra coisa. Então, para ver a ambivalência do melhor dos amores que nós temos aqui, ele ainda está sujeito a uma virada para um outro extremo. E aí, como nós concebemos o amor assim, automaticamente, enquanto estivermos no ego, nós pensamos que Deus também ama assim. Por isso o medo de Deus. Isso explica por que a nossa mente tem medo de voltar a Deus. Nós queremos voltar a Deus. Todos querem o céu. Todos querem a paz. Todos querem estar de volta. Mas, ao mesmo tempo, esse medo de Deus. Por quê? Porque não confiamos no amor de Deus. Porque achamos, assim como Ele pode amar perfeitamente, se Ele, lá, por alguma razão, desconfiar de nós, esse amor pode simplesmente se transformar em ódio, como acontece com o ego. Então, na nossa concepção dual, nós não conhecemos um amor puro, só um amor ambivalente, um amor dual. O amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira de verdade, né? O amor puro, o amor do Espírito Santo, o amor de Jesus, ele entrará em qualquer mente que o queira realmente, de verdade. Mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Isso significa que ela o queira sem ambivalência, e esse tipo de querer está totalmente isento da compulsão para receber que o ego tem. Então, o tipo de amor que nós realmente queremos, ele precisa vir já da nossa mente certa, da nossa mente corrigida, porque a mente egóica não consegue concebê-lo. Mas a qualquer um que realmente queira isso de fato, essa consciência imediatamente vem à nossa mente. Então, só depende da nossa vontade de querer. Mas até Oi, sim? Para querer, a gente tem que se sentir merecedor, né? Para querer, a gente precisa se sentir merecedor. Exato, não pode ter ambivalência. E para sentir merecedor, não pode se sentir em falta com Deus. Não pode acreditar que se separou dele e quer o amor. Então, primeiro precisa corrigir o pensamento, a culpa. A culpa que acredita na separação. Por isso que é um processo, por isso que não é tão de um instante para o outro. Na verdade, é num instante. Mas para chegar nesse instante é um processo. É gradativo, é aos poucos, é uma escada.
Processo de desfazer primeiro, né? Tirar o lixo. Exato. Tem que tirar o que está obstruindo esse querer. Até ele vai continuar falando aqui, ó. Nenhuma força, exceto a tua própria vontade, é suficientemente forte ou suficientemente digna para guiar-te. Então, a nossa própria vontade. Mas para chegar à própria vontade, não pode ter culpa na frente. No momento que não tiver mais culpa, aí a vontade pode ser pura, pode ser única. Nisso, tu és tão livre quanto Deus e tens que permanecer assim para sempre. Vamos pedir ao Pai em meu nome para manter a tua mente plena do seu amor por ti e do teu por ele. Por que pedir por enquanto em nome de Jesus? Porque a nossa mente ainda é dividida. Então, nós podemos nos apoiar em quem não tem mais essa confusão. Jesus não tem mais essa confusão. A vontade dele é perfeitamente pura, como descreve aqui. E como ele sabe que ele é parte da nossa mente, que não tem duas mentes, Jesus empresta, vamos dizer assim, a mente dele para nós nos apoiarmos. Eu acho que eu dei uma viajada aqui, que eu fiquei com a Sim. sensação que eu me perdi. A minha sensação é que você pulou do 5 para o 6. Alguém percebeu isso? Como é que é? Eu percebi também, mas eu não quis interromper. Tá, o que é? O que eu pulei? Ah, o 5 O 5, parágrafo 5. Eu deixei o 5 de fora? Nossa, meu dedo desceu aqui. Vamos então, é a compulsão para receber. Perfeito, obrigada. Se eu fosse sacana, eu ia dizer, eu só queria ver se vocês estavam dormindo. Obrigada por perceber. Então, vamos ao 5. Existe um tipo de experiência tão diferente de tudo que o ego pode oferecer que nunca quererás encobri-la ou escondê-la de novo. Nossa, e como deixar isso de fora, né, gente? Se existe uma experiência diferente da do ego, é necessário repetir que a tua crença na escuridão, é necessário repetir que a tua crença na escuridão e em esconder-te é a razão pela qual a luz não pode entrar. Então, está em mim mesma a causa de eu não me perceber na luz. Então, na minha crença na separação do ego, na minha crença na escuridão, na minha crença de que eu sou culpada, é por isso que a luz não pode entrar na minha mente. Eu preciso saber disso. A Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis que são para ti, mas precisas pedir. Essa não é uma condição como as condições que o ego estabelece. É a condição gloriosa do que tu és. Então, esse pedir não é um pedir do ego a partir de um senso de escassez. Esse eu pedir é eu entrar em minha mente certa, eu permitir que o Espírito Santo tenha a comunicação comigo. Isso que eu tenho que pedir. Aí sim eu vou sentir tudo o que Deus tem para mim. Como ele diz, todas as dádivas imensuráveis. Então, elas são nosso direito, sim. Mas se eu estou no ego, se eu estou na culpa, eu estou bloqueando, eu mesma estou bloqueando o recebimento delas. Não é que Deus não quer me dá-las, Ele não pode dar, porque eu não estou aberta para elas. Eu criei uma barreira, eu coloquei uma parede na frente, entre as dádivas de Deus e o meu recebimento. E aí a Bíblia diz que eu devo pedir pelas bênçãos de Deus. Mas esse pedir não é uma oração, uma súplica, Deus me dá a tua paz. É eu olhar para o que está obstruindo e decidir, não, isso não faz sentido, isso não é assim. Eu não sou culpada porque eu ainda existo em Deus. Então, é meu equívoco. Eu que coloquei um obstáculo, então se eu fiz, eu posso desfazer. Este é o poder de reconhecer que eu sou a autora dos obstáculos da minha consciência
de mente certa das dádivas de Deus. Se eu que fiz os obstáculos, eu posso desfazer. Agora, se um outro tivesse feito, se fosse um ego, que poder que eu teria de desfazer? Eu estaria totalmente sujeito ao poder desse outro alguém. Mas, como fui eu que fiz, eu posso desfazer. Nem o ego pode contra isso. Então, e nem Deus pode vir a mim se eu não o permitir. Então, pedir a Deus da Bíblia é isso que ele quis dizer. Eu permitir, eu abrir, eu ir para a mente certa. E agora sim, nenhuma força, exceto a tua própria vontade, é suficientemente forte ou suficientemente digna para guiar-te. Então, é a minha vontade que tem que abrir a minha mente para o Espírito Santo, para Deus, para as dádivas. Nisso, tu és tão livre quanto Deus e tens que permanecer assim para sempre. Então, independente do tamanho do sonho, isso ainda é real. Quer seja sonho, quer seja desperto, ainda é a minha vontade que determina se eu vou receber ou ficar ciente das dádivas de Deus para mim ou não. Vamos pedir ao Pai, em meu nome, para manter a tua mente plena do seu amor por ti e do teu por ele. Aqui, como eu estava falando, por que em nome de Jesus? Porque ele já tem essa vontade pura, ele tem essa vontade totalmente livre de ego, ele não tem mais confusão. Nós ainda temos confusão de níveis, nós ainda confundimos as dádivas do ego com as de Deus, não sabemos diferenciar e temos medo de ambos. Então, orar com quem não tem mais essa dúvida é nós permitirmos que a nossa mente realmente alcance esse nível que nós queremos de perfeição, de unicidade, de pureza. Então, por isso que podemos orar em nome de Jesus. Quando nós não tivermos mais confusão, não será mais em nome de Jesus, mas será com Jesus. Aí nós também vamos nos sentir unas com ele. Por enquanto, ele serve como uma referência, como um guia para nós. Então, o amor de Deus, ele nunca falhou em responder a esse pedido, pois só pede o que já é a sua vontade. Então, pedir para o amor de Deus ficar ciente na nossa mente é toda a vontade de Deus. Então, essa oração, ela é instantaneamente respondida quando ela é solicitada. Mas para nós a solicitarmos com real vontade, podemos sim, por enquanto, nos apegar ao nome de Jesus, no sentido não do Jesus histórico de 2000 anos atrás, o Jesus mente certa, aquela mente certa que não tem mais confusão e que é parte da nossa mente também. Apelamos para ele para que essa consciência de Deus se faça presente para nós. Ela está presente na nossa mente, mas não estamos cientes, para ficarmos cientes. Aqueles que chamam verdadeiramente sempre são respondidos. Vós não tereis outros deuses diante dele, porque não há nenhum outro. Então, na unicidade do reino de Deus, tudo é uno. Como é que poderia haver mais de um Deus se tudo é unicidade? Então, só há um Deus. No momento que a gente vai à mente certa, a gente não tem mais outro Deus diante dele. Só diante do ego é que a gente tem outros deuses. Por isso que no perdão a gente oferece nossos problemas a Deus como nossa dádiva, porque nós não queremos outros deuses. Então a gente abre mão deles. E como eles não são reais, como eles não têm realidade, como eles são equívocos, o Espírito Santo simplesmente os desfaz. Este é o poder do perdão. É desfeito simplesmente por nós largar ao Espírito Santo como nossa dádiva. Então, Deus não o recebe como dádiva. Ele simplesmente desaparece na presença da luz de Deus, porque não era nada, era escuridão.
Mas enquanto nós não entregarmos ao Espírito Santo, para nós é real, para nós nos fere. Então a gente entrega esses deuses diante de Deus no instante santo da oração e do perdão. Na realidade, nunca passou pela tua mente desistir de todas as ideias que já tiveste que se opõem ao conhecimento. Aqui Jesus, psicólogo, falando, e é claro que nunca nos passou isso pela ideia largar totalmente, porque se tivesse passado já teríamos largado. Então Jesus está nos ensinando a nós sermos honestos conosco mesmos. Então, por isso que ele diz, nós nunca realmente pensamos em desistir de fato de todas as ideias que se opõem ao conhecimento. Tu retens milhares de pequenos restos de medo que impedem a entrada daquele que é santo. Quem que é santo, né? O Cristo, a nossa mente certa, o nosso ser real em Deus, a consciência de quem nós somos, não consegue entrar na nossa mente, na nossa consciência, porque os medos impedem isso. A luz não pode penetrar através das paredes que fazes para bloqueá-la e se recusa para sempre a destruir o que tu tens feito. Então, a luz nunca vai destruir nossas crenças. Por quê? Porque nós as fizemos. E enquanto nós acreditarmos nelas, elas são reais para nós. E a luz não vai brigar com isso. Ela sabe que não é real, mas sabe que para nós é real. E se ela destruísse algo em nós, ela daria realidade também. Ela diria que realmente aconteceu essa coisa estranha, essa separação de Deus. É tudo que o ego quer, mas a luz nunca vai fazer isso. Nunca vai combater as nossas crenças. Ela simplesmente aguarda que nós mesmos percebamos que elas são ilusórias, que elas não são reais. Ninguém pode ver através de uma parede, mas eu posso contorná-la. De novo, a ajuda de Jesus. Jesus, ele não luta contra o nosso ego, mas ele contorna o ego. Ele vai até nossos equívocos e nos guia para fora dos equívocos sem confrontar os próprios equívocos. Sem confrontar o ego, ele nos tira do ego. Ele pode contornar, porque ele foi uma parte de nós na separação. Então, ele conhece o que nós acreditamos, mas ele também sabe a realidade. Então, mais uma vez, mais um motivo de a gente aceitar essa ajuda que Jesus oferece. Aceitar a ajuda dele. Vigia a tua mente buscando os restos de medo, ou não serás capaz de me pedir que eu faça. Então, Jesus quer todos os medos, que os levemos até ele, porque ele não pode tirá-los de nós. Haveria duas vontades, então. Então, nós temos que ter a vontade de abrir nossa mente para ele. Eu só posso ajudar-te do modo como nosso Pai nos criou. Eu vou amar-te e honrar-te e manter completo respeito por aquilo que tens feito, mas não vou apoiar o que fizeste, a não ser que seja verdadeiro. Então, Jesus nunca vai nos repreender, nunca vai ir contra nós, nunca vai nos apontar o dedo, mas ele sempre vai escolher a favor da verdade. Ele só vai reforçar aquilo que é verdadeiro em nós, o nosso ser real, a nossa santidade, e ele nunca vai concordar com nossos equívocos. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus também jamais o fará. Mas tenho que esperar enquanto escolheres abandonar a ti mesmo. Então, quem é esse eu mesmo que eu abandono? O meu ser real, o meu ser crístico, a minha mente certa. Enquanto que eu abandono o meu reino de Deus, que está na minha mente, e fico no reino da dualidade, Jesus, ele não me abandona, mas ele espera por mim. Ele espera pela minha aceitação da ajuda dele. Porque eu espero com amor,
e não com impaciência, com toda a certeza que tu me chamarás verdadeiramente. Virei em resposta a um único chamado inequívoco. Então, uma única chamada, uma brecha, no momento da angústia, um pensamento, Jesus, isso tudo, Jesus já vem imediatamente a nós. E nós podemos treinar isso. O perdão nos faz ficar bons nisso. E a gente aprender a pensar com Jesus. Isso é uma forma da gente subir mais rapidamente nisso que eu chamo de escada de degraus rumo ao nosso despertar, rumo ao desfazer aquilo que está impedindo a nossa experiência de vivenciarmos a nossa realidade como ser crítico, como ser espírito criado em Deus. Vigia com cuidado e vê o que é que realmente estás pedindo. Ser muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Então aqui, se nós pedirmos a Jesus, mas por detrás do nosso pedido nós ainda estamos pedindo para nos ferir, como na aula passada ele falou que crianças, bebezinhos, podem gritar desesperadamente quando a gente tira uma faca deles. Muito embora a gente saiba que se a gente não tirar, eles podem se machucar. Então, nós, dentro do ser egóico e confuso como nós somos, nós muitas vezes pedimos coisas para Jesus que nós achamos que queremos, mas ele sabe que nós iríamos nos ferir, que nós só iríamos tornar o ego mais forte ainda. Nós só iríamos reforçar o lado egóico. E Jesus não pode atender a isso. Então, isso ele não nos dá. Por isso que ele diz que sejamos muito cuidadosos com o que realmente estamos pedindo. Será que aquilo que estamos pedindo realmente vai nos trazer a paz de Deus? Será que realmente vai desobstruir os obstáculos à paz? Ou será que a gente está pedindo para aumentar o entulho que está impedindo a paz? Então, Jesus pede para a gente ser vigilante nesse sentido, o que é que nós realmente estamos pedindo. E ser muito honesto com isso. Nada de se enganar, de achar, eu tenho direito a tudo, e pensar que isso significa a um ego maior. Se eu tenho todo o direito à paz, porque aí eu sou um bebezinho que está gritando porque eu quero uma faca e não estão me dando a faca. Então, por isso, essa vigilância. Se tu realmente vais tentar fazer isso, como é que ele diz, ser muito honesto contigo, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Se tu realmente vais tentar fazer isso, terás dado o primeiro passo na direção de preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo. Então, se eu realmente vou pedir para que a paz ou a presença de Deus volte a ficar ciente na minha mente, se eu fizer isso de fato, eu estou dando o primeiro passo para que o ser que eu realmente sou volte a estar ciente na minha mente. Vamos nos preparar para isso juntos, pois uma vez que ele tiver vindo, tu estarás pronto para me ajudar a fazer com que outras mentes estejam prontas para ele. Então, vamos nos preparar juntos a Jesus para que o Cristo seja reconhecido na nossa mente, porque no instante que o Cristo for reconhecido na nossa mente, nós vamos nos ver unos a Jesus. E aí nós vamos ajudar a Jesus a ajudar as outras pessoas que ainda não estão nesse estágio. Então, por enquanto, precisamos da ajuda de Jesus. Quando tivermos aceito sua ajuda, nós passamos a ser um com ele e passamos a, juntos com ele, ajudar aos que ainda não chegaram lá. Então, esse é o serviço de colaboração que Jesus encabeçou, que ele foi o primeiro e que é uma corrente de união com todos os despertos. Todos aqueles que já despertaram fazem parte dessa ajuda
para ajudar quem ainda não despertou, como nós faremos também no momento que aceitarmos a ajuda de Jesus. Por quanto tempo vais negar a ele o seu reino? Então Jesus dizendo, quanto tempo tu ainda quer esperar para reconhecer o Cristo que está na tua mente? Quanto tempo tu ainda quer permanecer com o ego? Então é um apelo para nós aceitarmos por enquanto a unicidade de Jesus, porque essa nos ajudará a lembrar mais rapidamente do Cristo que somos, e não do ser dessa imagem de ego. Na tua própria mente, embora negada pelo ego, está a declaração da tua liberação. Deus te deu todas as coisas. Então, aonde que está na minha mente? Na minha mente certa. Então, naquela parte que o ego nega que existe, mas que ela é tão real quanto Deus, lá está a minha liberação, lá está a minha liberdade. E é lá que Deus já me deu todas as coisas. Esse único fato significa que o ego não existe e faz com que ele fique profundamente amedrontado. Então, o ego tem medo dessa outra parte. Por isso, como eu falei antes, o ego quer nos manter presos aqui, dentro da consciência de um mundo físico, para que a gente não volte na mente e descubra que tem uma parte da mente que não entrou na jogada do ego, que é aquela parte da mente certa, que é a escolha pelo Espírito Santo. Porque no momento que a gente fizer isso, o ego deixa de parecer que existe. Então, a melhor proteção do ego é nos manter presos como sendo figuras físicas funcionando dentro do mundo físico. Na linguagem do ego, ter e ser são diferentes, mas para o Espírito Santo são idênticos. Então, o reino de Deus, eu tenho ele e eu sou ele. É como eu digo, aquela imagem que a gente tem de luz, que é simbólica. Mas dentro da unicidade da luz, eu sou a luz e eu tenho tudo que está na luz, porque nada está fora dela. Não há nenhum contorno dentro da luz que impeça ou que separe algo de outra coisa. Então, eu tenho e eu sou. O ego não compreende isso. Para o ego, eu sou uma coisa e o ter é outra coisa, é sujeito e objeto. O ego não consegue compreender a unicidade. O Espírito Santo tem o conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. Então, como é que eu posso estar em falta, ter um senso de escassez se eu sou tudo? E que tudo que Deus criou tudo, não existe nada de fora. Então, isso é um conhecimento que só o Espírito Santo tem. O ego não aprende esse conhecimento. O ego não compreende isso, porque ele foi feito a partir da crença do contrário disso. Qualquer distinção nesse sentido só é significativa quando a ideia de receber, que implica uma falta, já foi aceita. Então, é por isso que não fazemos nenhuma distinção entre ter o reino de Deus e ser o reino de Deus. Então, quando algo é feito a partir de um senso de falta, então eu já não sou mais aquilo. Então, eu já separei, eu já tenho sujeito e objeto. Mas na unicidade, se eu sou e ter e aquilo que eu quero ter, então na unicidade não há falta. Novamente, isso aqui é um ensinamento que, se nós estamos compreendendo, é porque estamos pensando com a mente certa. Porque o ego não compreende isso. Mas tem essa parte da nossa mente que compreende perfeitamente e se alegra em saber que isso é assim. Que se não pensava antes nesses termos, é porque nunca tinha sido ensinado assim, nunca tinha alguém que lhe tivesse dito isso. Por isso, apenas por isso que nós não sabíamos conscientemente. Mas agora, essa nossa parte que sabe que isso é assim, vibra em alegria em relembrar isso novamente, em tornar ciente isso.
O calmo ser do reino de Deus, que na tua mente sã é perfeitamente consciente, é cruelmente banido da parte da mente regida pelo ego. Então, essas duas partes da mente são totalmente opostas. A parte do Espírito Santo é a calma, é a paz, é o amor, é o próprio reino de Deus. Mas o ego, ele exclui, como ele diz, cruelmente, ele bana isso da nossa mente porque ele quer sobreviver. Então, existe até uma lógica absoluta do ego não querer que a gente tenha consciência de Deus na mente, que a gente não tenha paz na mente. Por quê? Porque pela lógica do ego, e ele tem razão nisso, ele deixa de existir no momento que nós formos essa paz, no momento que a gente se identificar com isso. Então, é compreensível a resistência do ego em nos manter aprisionados no mundo físico. Por isso que o mundo físico é tão atraente, parece tão real, parece tão, dentro do ego, tão perfeitamente alinhado que ele parece que tem que existir mesmo, tem que ser verdadeiro dentro do pensamento do ego. Tudo para a gente não descobrir o reino de Deus na outra parte da mente, que pode desfazer a crença no ego. O ego está desesperado porque se opõe literalmente a probabilidades invencíveis, estejas tu dormindo ou acordado. Então, nada pode vencer a vontade do reino. Por isso, o desespero do ego. Por isso, a luta dele de nos manter, de trazer tanta resistência à compreensão do curso. Porque ele desconfia disso, que ele será simplesmente largado de lado, deixará de existir no momento que a gente sentir novamente que essa presença está real em nós, que essa mente de amor está em nós e nós somos isso. Considera o quanto tens estado disposto a ser vigilante para proteger o teu ego e quão pouco para proteger a tua mente certa. Então, nós passamos praticamente 24 horas por dia, ou 23,99, né, 59 minutos por dia, protegendo o ego. Por quê? Porque o ego, ele está o tempo todo minando o nosso pensamento para a gente não voltar-se à mente. Ele não quer esse curso, ele não quer essa mente certa, e por razões óbvias, para não ser desfeito. Mas nós, como tomadores de decisão, é nós que precisamos estar vigilantes a favor da mente certa. Esse é o nosso papel, vigiar como tomadores de decisão, que a gente esteja identificado com a mente certa e não mais com o ego, porque nós não queremos o resultado do ego, porque o ego não nos fez feliz. Ele prometeu nossa felicidade, mas tudo que ele nos prometeu, ele cobrou o preço da morte depois. Então, ele não nos fez feliz. Quem, senão os insanos, empreenderia acreditar no que não é verdadeiro e depois proteger essa crença às custas da verdade? Uma maneira muito gentil de Jesus nos explicar que ainda somos loucos, estamos num sanatório. Então, nós ainda estamos insanos ao proteger o ego às custas da paz, às custas da nossa alegria. Então, isto nós tínhamos hoje no amor sem conflito. Como eu falei, é uma parte abstrata do amor, mas a nossa mente certa ama ouvir e saber disso. E é muito bom quando o ego se opõe, porque daí nós estamos no caminho certo. Porque se o ego aplaudir, não estamos no caminho certo. Aí estamos insanos e protegendo um tesouro que não é real. Nosso tesouro real é a paz da mente, é a felicidade eterna do reino de Deus. E lá estão nossas criações reais, no reino de Deus, aguardando pelo despertar da nossa consciência para nós voltarmos novamente a ficar cientes delas.
É isso que Jesus tinha para nós para hoje. Deixa eu ver aqui no chat. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Orai e vigiai. É isso mesmo. Então, na verdade, esse curso está nos ensinando, treinando a nossa mente a sermos vigilantes. Tanto o texto quanto os exercícios também, os exercícios de uma maneira prática, para nós encampar isso que está aqui no texto, para usar como argumentação para nós sabermos por que precisamos estar vigilantes. E Jesus ainda deixou bem claro que se nós pensarmos com Ele ou em nome dele, a nossa vigilância fica muito mais fácil, porque Ele não tem mais confusão. Nossa vigilância sozinha, ela de repente, nós podemos pensar que estamos vigilando a favor da paz, mas como bebezinhos que querem uma faca, nós podemos estar vigilantes a favor daquilo que iria nos ferir. Mas se nós fizermos a nossa vigilância junto com a mente certa daquele que um dia foi a mente certa de um Jesus, lá de 2000 anos atrás, mas o que é real é só a mente certa dele, se nós formos vigilantes com ele, não há dúvidas de que a nossa vigilância será a favor da paz, a favor do Espírito Santo, porque ele não fomenta mais confusão. Ing, Oi. Eu só comentar mesmo, e claro, se você puder me ajudar, mas eu estou numa fase do estudo que eu não estou conseguindo dar continuidade às lições, sinto muita angústia, muita tristeza, não estou conseguindo ver esse lado bom, por mais que eu leia tudo que Jesus fale, e eu, no fundo, eu acredito, mas é uma luta, é um sentimento muito ruim. E com relação ao texto, as lições aqui, você sente a mesma coisa ou você sente que a tua mente está aprendendo algo? Está aprendendo a liberar? Eu estava acreditando que sim, que eu estava indo num caminho muito bom. Mas, de repente, não sei, parece assim que é maior do que eu e eu não consigo mais dar continuidade. Eu digo isso porque o Espírito Santo tem uma forma para cada pessoa e, de repente, se o texto, se isso aqui faz sentido para ti, o teu caminho, de repente, seja fazer depois as lições. Vamos primeiro pelas razões, pela lógica. Vamos primeiro pela razão. Aprender isso aqui e esqueça fazer por enquanto, porque ainda há resistências. Você vai sentir a hora que as resistências vão diminuir e aí você faz as lições com alegria. Certo. Obrigada. Deixa eu ver aqui na continuação. Alimentamos mais o ego do que o Espírito Santo. Nossa, com certeza, né? Por enquanto, porque a gente ainda está totalmente dentro do mundo, então a gente ainda está quase que o tempo todo alimentando o ego. Mas, por outro lado, um instante passado pelo Espírito Santo equivale a 1000 horas, ou 1000 instantes, 1000 vidas com o ego. Então, não se importem se parece pouco com o Espírito Santo em relação ao ego. Uma união com o Espírito Santo é uma bomba atômica no ego. Deixa eu ver aqui da Rafaela. Podemos considerar que o ego dos indivíduos cria um mecanismo de proteção mútua também, como uma corrente que se fortalece na ilusão? Na verdade, o ego é um só, mas ele parece ser muitos. Parece que cada pessoa tem um ego, e o ego, sim, ele faz aliados. Ele se fortalece, se unindo em forma de aliado aos outros para ele sobreviver como um todo. Então, nesse sentido, sim. Exemplo, quando uma pessoa que tem muitos bens materiais é chamada de poderosa, distorcendo o conceito de poder e de ter. Sim, no caso, esse falso ter
e poder do ego, não é só essa pessoa que vai se sentir assim, mas todos os outros milhares que invejam ele, queriam estar no lugar dele, também estão, os seus egos estão fortalecidos por essa crença. Então, sim, o ego também se fortalece, assim como cada perdão desfaz um poder do ego. Então, cada união no ego fortalece o ego, cada coisa feita no ego fortalece ele, mas cada perdão, cada pensamento do Espírito Santo desfaz ele. Gratidão, Tá. entendi sim. Ok, que bom. Eu acho que, deixa eu ver aqui, deu tempo, até hoje foi menos texto, estamos em 1 hora. Eu vou desligar a gravação agora, então eu vou fazer isso que a Maria Emília pediu, que eu achei que eu ia fazer semana que vem, mas já que aqui deu 1 hora, eu vou desligar só a gravação. Vocês continuam aqui e vou reiniciar uma nova gravação para a gente fazer uma oração, tá ok? Então, por enquanto, obrigada por essa hora de estudo.